Meus amigos, temos um novo Papa aí eleito, Leão XIV, e eu não sei vocês, mas nos últimos dias aí eu só consigo pensar no conclave. E aí tudo que eu leio é relacionado ao conclave, né? E aí nessas você acaba descobrindo umas coisas aí. Por exemplo, você sabia que em 1978 a gente por muito pouco não teve um Papa brasileiro? Segundo Frei Beto, um dos maiores especialistas em conclaves aí do Brasil, ele fez um post, né, no blog dele agora em abril deste ano, contando a seguinte história. Um cardeal de Fortaleza chamado Aloysio Lorscheider recebeu os 2/3 necessários aí de votos para se tornar Papa, mas acabou recusando o cargo. Aparentemente o Aloysio alegou aí que tinha alguns problemas de saúde, né? De fato ele tinha 8 pontos de safena e falou que a igreja não aguentaria aí perder outro Papa em tão pouco tempo, né, num período tão curto de tempo. Afinal de contas, em 1978 a gente teve 2 conclaves, né? A gente teve o primeiro ali que elegeu o Papa João Paulo I, que acabou morrendo 33 dias depois de tomar posse como Papa, e aí veio o João Paulo II, né? O Aloysio esteve nos 2 conclaves aí, foi nesse segundo que ele acabou abrindo caminho aí pro João Paulo II. E curiosamente, o Aloysio, que estava tão preocupado com a saúde lá em 1978, acabou vivendo 2 anos a mais que o Wojtyla aí, né, que o João Paulo II. O João Paulo II morreu em 2005, enquanto o Aloysio Lorscheider aí morreu em 2007. Inclusive o Lorscheider é até citado no Poderoso Chefão 3, ali tem uma cena que está acontecendo o conclave e ele recebe um voto. Lorscheider totale Lorscheider, voti 1. No caso, é o conclave da eleição do João Paulo I, esse aí, né? Fato é que o Leão XIV, nosso novo Papa, assistiu o conclave. Isso foi, inclusive, confirmado pelo irmão dele em uma entrevista que ele deu agora. I said, "Did you watch the movie Conclave so you know how to behave?" And he had just finished watching the movie Conclave. Enfim, nessas de ficar só pensando em conclave o tempo inteiro, eu acabei revendo o filme Conclave, né, que deu o que falar no final do ano passado, no começo desse ano. Afinal de contas, era um dos filmes indicados aí ao Oscar de melhor filme, né? Inclusive, ele era bem cotado aí na maioria das categorias em que concorreu. Entre elas, a gente tinha o Ralph Fiennes, né, que estava indicado ali a melhor ator. A gente tinha também a Isabella Rossellini, que estava indicada ali como atriz coadjuvante. E roteiro adaptado, que foi a única categoria que esse filme acabou vencendo aí, né? Uma vez que o filme é uma adaptação do romance de Robert Harris. Basicamente é uma ficção livremente inspirada aí no conclave que elege o novo Papa. Eu acabei não fazendo um vídeo específico sobre esse filme aqui no canal, né? Eu acabei falando sobre ele em outros momentos, afinal de contas eu falei bastante sobre o Oscar aqui, mas achei que agora seria uma boa oportunidade para fazer um vídeo específico sobre esse filme. Bom, a história aqui começa exatamente na morte do Papa, né, e nos preparativos ali para a sucessão. O personagem principal é o cardeal Lawrence, né, interpretado pelo Ralph Fiennes. Ele é responsável ali pelo conclave, né? Ele é um homem também que está passando por um momento de crise ali. Crise de fé, no caso. E nesse conclave aí começamos com 4 fortes concorrentes. A gente tem o Bellini, né, que era uma figura próxima ali ao Papa recém-falecido e também estava no lado mais progressista. A gente tem também o Adeyemi da Nigéria, que surge num determinado momento ali como um nome bem forte também. O Tremblay, que é uma figura que gera nossa desconfiança desde o começo ali, né? Afinal de contas a gente descobre que o último ou um dos últimos encontros do Papa foi com ele, e também chega a informação que pode ser verdadeiro ou não de que o Papa nesse encontro pediu a renúncia dele. E além deles temos o Tedesco aí, né, de perfil totalmente reacionário, né, daqueles que querem que a missa volte a ser rezada em latim, etc. O Tedesco é uma das figuras mais icônicas do filme, né, acabou até caindo nas graças da internet aí, muito por conta do vape que ele fuma. E um pouco antes do conclave ali, né, chega uma figura totalmente desconhecida para os outros cardeais ali, o Benítez, né, que tem um perfil aí totalmente progressista. Logo de cara ali ele já faz a reza pela refeição, né, ele aproveita para lembrar daqueles que não tem nada para comer,
aqueles que não têm nada para beber, ele agradece as irmãs ali que prepararam aquela refeição, aquela janta ali para eles. E a princípio, quando você vê a premissa do filme, né, ele pode parecer um filme chato, né? Afinal de contas, pô, homens brancos idosos aí escolhendo o novo Papa. Porém, o filme do diretor Edward Berger aí consegue criar todo um clima de suspense clássico ali dos anos 70, né? Tipo, sei lá, todos os homens do presidente, assim. Isso porque os postulantes ali, né, os papáveis no caso, eles são retratados como figuras políticas, né? Sempre tem os joguinhos ali, um tentando puxar o tapete do outro. Fora isso, ele ainda é um filme que dialoga muito com o estado das coisas na atualidade, inclusive o entretenimento. O processo todo do conclave aqui é puro reality show, né? Tem toda a questão do confinamento ali, de um tentar puxar o tapete do outro. A diferença é que no fim das contas o vencedor aqui vai se tornar papa. Tentando não dar muito spoiler aqui, né, mas acontecem algumas coisas do tipo, um dos cardeais ali é acusado de ter tido um filho com uma mulher há uns anos atrás, por exemplo. E como eu falei, outro é acusado de ter conversado com o Papa momentos antes de sua morte ali, né, e que nesse encontro, supostamente, o Papa teria pedido a sua renúncia. E aí a ala mais progressista, né, representada pelo Bellini e pelo Lawrence, começa a ficar preocupada com a falta de um nome forte ali para colocar. Enfim, é um filme que consegue tornar muito envolvente aí essa história toda. Tanto que agora, com a morte do Papa Francisco aí, né, com todo o conclave, ele voltou a ser um grande hit, né, inclusive voltou a alguns cinemas, até porque, assim, lembrando que o filme saiu um tempo antes, né, da morte do Papa Francisco, um tempo antes do conclave aí, e mesmo assim ele conseguiu gerar uma comoção ali, né, ele foi um filme muito forte nesse último Oscar. E além disso, o filme consegue usar muito bem a seu favor ali essa estética Kant, né, da Igreja Católica, de usar muito vermelho ali, né, aqueles espaços enormes. E é óbvio que o filme agora tem um gostinho a mais, né, tem um gostinho especial de assisti-lo aí justamente nesse momento de escolha aí de um novo Papa. Se você não entendeu nada sobre o processo de escolha aí, né, quantos votos precisa para o Papa ser eleito? Ah, mas não basta ele ser o mais votado, né, ele tem que ter 2/3 dos votos ali, pelo menos. Se esse número não atinge esse número, aí volta e vota tudo de novo. Talvez este filme aí ajude você a entender um pouco melhor esse processo. E é isso, meus amigos. Acabei não fazendo um vídeo sobre conclave na época, mas resolvi fazer agora aí, porque afinal de contas resolvi rever o filme falando de Papa aí, falando de conclave, deu essa vontade e espero que tenha dado essa vontade em você também. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu Conclave? Você não assistiu até agora? Esse vídeo te fez ter vontade de assistir? Comenta aí, eu quero ler o que você tem a dizer, beleza? Opine aí sobre o filme também, o que você achou de Conclave, você foi ver no cinema quando passou? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tem o botão inscreva-se ali embaixo, dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui e também me ajuda bastante, beleza? Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo, dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo para membros, tem bastante coisa rolando aí para os membros e me ajuda ainda mais, tá certo? Meus amigos, por enquanto é isso, um grande abraço e tchau!